Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Eu gostaria de falar com você hoje sobre oração. Eu sei que é um tema muito importante, é um tema que tem gerado muita preocupação de algumas pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas têm orado e não têm tido resposta nas suas orações. E eu queria te fazer uma pergunta: será que você tem orado da forma correta? Será que você já estudou, já leu, já refletiu na palavra, a forma como a oração deve ser feita? Bom, então eu queria compartilhar com você algo que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz aos filipenses o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse trecho da palavra é lindo e ele está em concordância com o que o Senhor diz lá em Mateus também, capítulo 6, versículos 5 ao 15, quando o Senhor Jesus nos ensina como orar. Provavelmente você deve estar lembrado que o Senhor Jesus fala para quando nós formos orar, nós nos fecharmos no nosso quarto, orarmos ao Senhor, com humildade, não usando de vãs repetições, como os gentios faziam, que eles achavam que por muito repetir seriam ouvidos. Então nós temos aqui fórmulas de oração, modos de oração que agradam ao Senhor, tá? E tanto em Mateus como em Filipenses, nós podemos observar algumas particularidades, algo que tem exatamente que falam do mesmo tema. O que? Por exemplo, falam de confiança. Lá em Filipenses o apóstolo fala: não andeis ansiosos. O que isso significa? Significa que quando você chega diante do Senhor, você sabe que você está falando com Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus também diz a mesma coisa: não usei de vãs repetições. Quando uma pessoa repete a mesma coisa, o que significa isso lá no fundo? Significa que a pessoa não confia. Ela acha que se ela repetir várias vezes aquilo, ela será ouvida, Então, o que tem em comum o texto de Filipenses com Mateus? Ambos nos exortam a termos confiança e não andarmos ansiosos, tá? O que mais? Humildade. O que tem em comum lá em Mateus e Filipenses? O Senhor Jesus fala para nós fecharmos no quarto, nos fecharmos no quarto. Isso mostra que nós devemos ter humildade quando orarmos. E o apóstolo Paulo também fala para que nós nos acheguemos ao Senhor com súplica. O que é súplica? É uma forma de falar humilde. É uma forma onde a pessoa reconhece a pequenez dela e por isso ela implora, ela suplica. Se você for ver no dicionário, súplica significa humildade. É uma forma de falar humilde, tá? Ao contrário do que muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas talvez tenham sido ensinadas de forma errada, tá? Às vezes as pessoas chegam diante de Deus e falam: eu quero isso, eu exijo isso, eu tenho direito. Não, nada disso. Nós devemos reconhecer que nós não podemos exigir nada do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que Ele é um Deus amoroso, mas nunca nós devemos perder essa atitude humilde, atitude de reverência diante do Senhor. E o que mais que diz aqui? Com ações de graças, tá? Por que ações de graças? Porque nós devemos ter fé que o Senhor vai nos ouvir, tá? Então, você sabe que você está falando com Deus Todo-Poderoso e que pode te dar aquela bênção, que pode te dar aquele milagre. E você crê que Ele vai te dar. Por isso você já agradece. Na palavra também fala, em várias passagens da Bíblia, o Senhor fala: quando você orar, se você crer que vai receber, que já está recebendo, assim será. Assim será. Várias pessoas, quando o Senhor Jesus passou aqui na terra, várias pessoas chegavam diante do Senhor com muita fé. E Ele honrava aquela fé. Existem várias passagens. Quando o Senhor ressuscitou Talita, filha de Jairo, ela já estava morta. E o Senhor honrou a fé daquele pai. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro,
tá? Várias pessoas pediram, né? Então, quando a pessoa pede ao Senhor, ela deve pedir com fé, com a certeza que o Senhor é poderoso para fazer. Você não vai falar, será que o Senhor pode? Será que o Senhor tem poder? Não, você vai chegar diante do Senhor e dizer, eu sei em quem tem colocado a minha confiança. Eu sei que o Senhor pode fazer. E eu sei que o Senhor vai fazer. Por quê? Se o seu pedido for justo, você já pode pedir agradecendo. Quando o seu pedido é justo, está alinhado com os propósitos do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Então você já começa a agradecer. Porque lá em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então já comece a agradecer. Quando você pedir, você pode ter a certeza que o Senhor está te ouvindo e que o seu pedido for justo, ele será atendido, tá bom? Então, resumindo tudo aqui que foi falado, como deve ser uma oração? Em primeiro lugar, exclui a ansiedade. Vai orar? Esqueça a ansiedade, descanse, entre diante da presença do Senhor com tranquilidade. Depois, com humildade, sabendo que nós não podemos exigir nada do Senhor. E depois, com fé, com ações de graças, tá? Apresentamos as nossas petições, como diz aqui o apóstolo Paulo. Você vai falar o seguinte, Senhor, eu apresento esses pedidos ao Senhor. E se eles forem justos, se eles estiverem alinhados com a vontade do Senhor para mim, o Senhor pode fazer. Porque eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tá? Essa é a fórmula da oração que agrada ao Senhor. E isso tem funcionado na minha vida e eu gostaria de compartilhar com você. Por isso que eu vim aqui hoje para te passar essa palavra, tá? Para entregar essa mensagem do Senhor, porque eu sei que muitas pessoas têm sofrido, porque não têm tido as orações respondidas. Muitas pessoas têm clamado ao Senhor, mas às vezes não é humilde, às vezes não tem a fé suficiente, não é? Então, o segredo da oração que agrada ao Senhor está aqui. Humildade, confiança, fé, tá? Experimente agir assim, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muitíssimo. Tá bom, meu querido? Continue ouvindo nosso canal, continue curtindo as nossas mensagens, ative o sininho, que o Senhor sempre vai ter uma palavra nova ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere e que o Senhor esteja sempre presente na sua vida. Um grande abraço.